foi uma área muito especial para você também, Tadeu. Muito boa tarde, Fernando Lima aqui da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Fernando. Olha a coincidência, ano passado nós estávamos num momento difícil também e vencemos o Inter no Serra Dourada com um jogador a menos e o gol de falta do Rafael no último lance, e eu disse na minha saída que era uma vitória para lavar a alma de todos, e eu acho que isso serviu para lavar a nossa alma aqui também, porque aqui tem um grupo muito forte, dedicado, que tem feito de tudo para trazer os resultados positivos, da forma que foi a vitória, sofrida, difícil, foi ainda mais saborosa, né? Vencer, voltar a vencer, então foi especial. Quanto às críticas, eu tenho uma cabeça muito boa, sou um cara muito maduro, devido a problemas que eu enfrentei no início desse ano, familiares. É difícil algo que vai me abalar agora na minha vida, porque eu tive a minha filha num momento delicadíssimo, com a vida dela em risco, então eu aceito as críticas numa boa, numa tranquilidade muito boa, acho que isso fortalece a gente, mas em nenhum momento eu fui questionado por falta de comprometimento, então isso me deixa feliz, porque acredito que o que eu fiz lá no início do ano, deixando a minha filha internada junto com a minha esposa, e fui defender o clube, fui ajudar, então pelo menos nessa parte acredito que as pessoas respeitaram, e quanto às críticas, eu acho que isso é normal no futebol, e cabe a nós jogadores ter uma cabeça muito boa para poder superá-las, porque eu sei da minha capacidade, sei do que eu já fiz e sei do que eu fiquei aqui, fui contratado para fazer, então por isso que saio muito feliz, porque todas as vezes que entro em campo, desde da segunda-feira de treinamento que eu boto a camisa, eu boto para fazer o meu melhor para o Goiás, e quando a gente vence, eu sei que a alegria ela se expande para toda a torcida esmeraldina. Para vocês terem aí, desde o jogo com o Inter, próxima partida contra o Ceará, no dia 27 da outra semana, no domingo, lá em Fortaleza, na Arena, são 2 semanas desse intervalo, independentemente da chegada ou não de reforços nesse período. É o tempo ideal agora para colocar a casa em ordem, vocês assimilarem tudo aquilo que o Thiago Largue implantar para o Goiás deslanchar de vez no Campeonato Brasileiro a partir dessa partida contra o Ceará, com esse tempo que vocês têm aí de preparação para esse jogo, Tadeu? É um tempo importante para a gente poder entender ainda mais as ideias do Thiago. Acredito que ele já conseguiu implantar um pouco da sua filosofia nesses jogos, mas todo mundo sabe que a gente precisa do dia a dia de treinos, para poder entender e para eles poderem implementar o método de trabalho. Acredito que os resultados não vieram, mas nos jogos a gente já teve uma evolução e um entendimento do que ele quer. E agora, com esse período que a gente tem para trabalhar e vindo de uma vitória como foi a do Inter, eu acredito que vai ser fundamental e muito proveitoso para nós jogadores entender e para eles poderem passar tudo aquilo que eles têm de ideia, e já no jogo contra o Ceará a gente poder fazer um grande jogo, e é para isso que a gente tem que se preparar nesse período. O Tadeu, aqui é o André da Rádio Sagres, boa tarde. Pegando o gancho aqui da colocação do Fernando sobre as críticas, você concorda com as críticas antes do jogo contra o Internacional, nos jogos anteriores? Pela sua autocrítica, você falhou em lances? Boa tarde, André. Como eu disse, eu respeito todas, independente se eu concordo ou não, eu tenho que respeitar a opinião de todas as pessoas, e isso faz parte da minha pessoa respeitar. Acredito que teve lances de muito azar que acabei sofrendo. Claro, teve gols que realmente poderia ter sido evitados, o jogo contra o Coritiba,
no erro de tomada de decisão, né? Não foi uma falha, foi uma tomada de decisão errada minha e acabou resultando no gol. Mas acredito que em outros lances, aí eu deixo para as pessoas analisarem, para vocês, torcedores, enfim, porque senão eu ficar dizendo, vai parecer que eu estou justificando, vai parecer que eu estou me livrando de críticas e, como eu disse, não estou aqui para isso, estou aqui para respeitar todas as críticas e poder evoluir a cada dia, como é o que eu faço todos os dias quando eu venho trabalhar. Agora, Tadeu, após a vitória em cima do líder, uma vitória da raça, da superação, da aplicação tática de vocês, podemos colocar que é um novo Goiás na sequência da Série A? Olha, André, eu acho que foi importante, assim, pela dificuldade que a gente já iria enfrentar na partida, mas aí a gente acabou tendo uma dificuldade ainda maior e a equipe se superou. E a gente precisava se superar nessa competição. A gente vinha sendo muito cobrado, muito criticado, né? Então a gente precisava se superar e poder dar uma resposta legal. Então acho que com toda a dificuldade que o jogo nos proporcionou, nós fomos sim um time de guerreiros com muita raça. A gente acabou abrindo mão da nossa tática de ter posse de bola, porque o jogo pediu isso, pediu a gente mais forte defensivamente e todos os 10 jogadores que estavam em campo se doaram ao máximo e depois o pessoal que entrou, e eu friso aqui o pessoal do banco que jogou junto com a gente os 90 minutos, dando muita força, brigando, passando energia boa. Então a gente precisava de superar aquele momento difícil, porque com 15 dias de trabalho, se a gente não tivesse uma vitória, seria mais difícil. E agora, não digo que facilitou, mas eu digo que nos resgata uma confiança, uma autoestima, para a gente ter uma sequência difícil quando voltar o jogo lá contra o Ceará. Oi, Tadeu, boa tarde. Wagner Oliveira, do Esporte Goiano. Você já estava falando aí sobre a maneira como o Goiás jogou contra o Internacional, que foi necessário deixar a posse de bola com o adversário, ser um pouco mais defensivo. E é curioso porque os 2 jogos que o Goiás venceu no campeonato foram mais ou menos nessa mesma estratégia, né? Contra o Atlético e também contra o Internacional. Foram jogos que o Goiás deixou muito a bola com o adversário e se defendeu. Em outros jogos que o Goiás tentou sair mais para o ataque, tentou jogar mais com bola no chão, o time acabou perdendo. Vocês estão com dificuldades de encaixar ali o sistema que o Thiago Largue quer, o estilo de jogo que ele estava procurando aprimorar para o Goiás, e é por isso que o time só tem conseguido vencer sendo mais defensivo? Como é que você avalia essa questão? Boa tarde. Como eu disse, em pouco tempo de trabalho e mais jogos em cima de jogos, o Thiago já conseguiu passar um pouco do que ele quer, e se vocês puxarem um pouco na memória recente, nós fizemos bons jogos. Nós tivemos jogos contra o Vasco, Corinthians, onde a gente teve bastante posse e criou bastante oportunidades. Eu me recordo que o Cássio fez defesas boas, o Fernando Miguel também, porque a gente criou e chegou no ataque. A gente teve as oportunidades. Então, acho que não é essa dificuldade para a gente atacar. Acho que a gente já teve uma evolução muito boa da chegada do Thiago aqui, da ideia de jogo dele, onde a gente criou bastante situações ofensivas. Infelizmente o resultado não veio, e aí acabam tendo uma avaliação diferente. E eu acredito que tanto o jogo quanto o Atlético e o próprio Inter eram jogos de superação pelo momento que a gente estava vivendo em ambas as partidas. E a gente pegou times também que tem bastante posse de bola. O Atlético é um time que gosta de jogar com a posse, o próprio Internacional também. Então, se a gente acaba jogando, a gente acaba deixando espaços, mas, por exemplo, no jogo do Inter, a gente tinha um jogador a menos, então a gente tinha que fechar esses espaços, e acredito que a gente fez bem isso, porque o Inter não conseguia entrar por dentro, era mais bolas laterais, onde eles tentavam infiltração lateral, ou até mesmo bastante cruzamentos.
É até comum, né, quando o time está em uma fase, receber críticas de torcedores. Mas a gente viu também, antes do jogo contra o Internacional, numa entrevista do presidente Marcelo Almeida para a Rádio Sagres, ele criticando alguns jogadores, dizendo que tinha falta de comprometimento no elenco. E isso, obviamente, para alguns jogadores, até o Sandro falou nisso depois do pós-jogo, que aquilo era para calar algumas pessoas que diziam que o time não tinha comprometimento, que aquela vitória foi realmente para lavar a alma. Como é que a equipe, como é que você, Tadeu, e a equipe em si recebeu essas críticas do presidente? Olha, as críticas da torcida, de vocês da imprensa, acho que é normal. O futebol acontece em todos os lugares, equipes que não estão bem, vêm sendo criticadas, e quando a gente está vivendo uma fase ótima, os elogios também vêm, isso é normal. Quanto à fala do presidente, eu não vou comentar. E questão de comprometimento, isso também eu não vou admitir, porque quem está aqui no dia a dia e vê todos os dias o que a gente tem trabalhado, não pode dizer que esse grupo não tem comprometimento. Se ele disse isso, ou seja, outra pessoa que pensa a respeito, isso eu posso garantir, e que aqui a gente trabalha muito e tem uma coisa que a gente está comprometido com a camisa do Goiás. Acho que eu posso falar isso e as pessoas podem acreditar nisso que estou dizendo. Futebol, infelizmente, quando os resultados não vêm, certas coisas acabam falando, acabam saindo sem mesmo saber a razão. Então, a gente sabe também que o futebol só existe uma verdade, que é a vitória, e quando ela não vem, acabam criando muitas situações, e a maioria delas não verdadeiras. Então, eu só vou dizer sobre o comprometimento que esse time tem muito com esse clube, e isso eu posso afirmar. Vamos lá, André Isaac. Alô, Tadeu, tudo bem? Aqui é o André Isaac, da PUC TV. Até agora no Campeonato Brasileiro está tendo uma diferença aí de jogos, né? O Goiás está com 2 jogos a menos em relação a muitas equipes, e agora vai ficar com 3. Diante de tantas dificuldades que o Goiás teve com Covid, esses problemas aí que teve também de acerto do time, né? Isso tudo acabou sendo bom para a equipe. No final das contas, quando repor esses jogos, o Goiás estará numa melhor condição, Tadeu? Boa tarde, André. Essa é a nossa expectativa, né? É para isso que a gente está intensificando os treinamentos nesse período que a gente tem, né? É isso que acredito que a nossa comissão está fazendo, preparando a equipe nesses 15 dias com bastante treinamentos. Aí que vem a importância maior ainda da vitória contra o Internacional, né? Porque um resultado diferente nos deixaria lá embaixo com 3 jogos a menos, e aí a gente teria aquela pressão maior mesmo tendo 3 jogos a menos. Aí uma vitória, e a gente sabe que vai ter 3 jogos ainda para poder buscar os resultados, e aí sim poder subir na tabela. É uma oportunidade que a gente tem de poder usar isso a nosso favor, mesmo sabendo e esperando que esses jogos possam vir em sequências muito próximas. Então, tá a importância aí desse período que a gente tem para se preparar. E em relação a esse período de trabalho, como é que é o dia a dia do Largue, que é um treinador jovem, né, que é um treinador que se atualiza bastante? Como é que é o estilo de trabalho dele, e até que ponto vocês estão assimilando essa didática do técnico do Goiás, Tadeu? A gente tem assimilado já e tem mostrado nos jogos, né? Apesar que a gente precisa de um período de treinamentos para ele poder passar as ideias e a gente executá-las, né? Como eu disse, eu vi uma evolução muito boa da nossa equipe em vários aspectos, que com pouco tempo de trabalho já deu certo. Então, esse período a gente tem que usar para isso,
como você disse, é um treinador da nova geração, com ideias novas, legais, que o grupo está comprando as ideias dele. Nesses jogos que passaram, a gente já mostrou isso. É uma comissão que gosta muito de trabalhar, que gosta de treinar e cobra muito. Esse período que nós temos aí de preparação, aí a gente vê que temos a agenda cheia de treinamentos, e eu acho que isso vai ser importante lá na frente, que a gente vai colher os resultados. E acredito que o grupo de jogadores está muito de cabeça aberta para poder entender e poder fazer na prática todas as ideias que eles têm nos passado e que eles vão nos preparar aí para esse restante aí de semana, para a gente voltar forte contra o Ceará e na sequência também.